Conta pra gente essa importância do DEMA, né? Da Polícia Civil, de ter um departamento especializado em crimes ambientais. Que o pessoal pensa, crime ambiental vai mexer com, sei lá... Vai cortar uma árvore, vai caçar uma paca, né? Matar um javali, né? É um negócio muito maior. Inclusive o Eduardo, para quem não sabe, ele presidiu uma investigação que eu tive o privilégio de participar de uma operação, que é da questão da pichação, né? Aqui em Belo Horizonte. Esse pessoal aí que gosta de avacalhar com patrimônio histórico e cultural aqui da cidade, uma investigação também fantástica, que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando dela também. Com certeza. Porque foram vários desdobramentos, várias etapas, né? Mas assim, traz pra gente, pra nossa realidade aqui, a realidade do público que tá ouvindo a gente, essa importância do DEMA, né? De ter um departamento, a Polícia Civil ter um departamento que é especializado nos crimes ambientais. Por que isso é importante, né? Certo. Então, o crime ambiental, a temática, né, do meio ambiente, né, ela está em voga, né, ela está em alta, né? O meio ambiente, ele é importantíssimo para todos nós, né? E cada vez mais enxergar isso com bons olhos, enxergar a importância do meio ambiente, tem crescido no ambiente acadêmico, tem crescido no ambiente institucional. Então, assim, as empresas, elas têm se preocupado mais com esse tema e preocupado, inclusive, com as sanções que elas podem ter em caso de desrespeitar o meio ambiente. O Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, o DEMA, ele é fundamental, no meu ponto de vista, para a sociedade como um todo, e especialmente para o meio ambiente, porque ele vai atacar todas as nuances do meio ambiente. Então, por exemplo, a gente, né, o Daniel disse bem aqui, mas é só um corte de árvore. Sim, tem lá na Lei 9.605, fazer um corte de árvore de forma irregular, sem ter autorização. Até isso tem. Só que ele vai do crime mais anão aos crimes mais graves ambientais possíveis. Então, nós temos um desmatamento, um né? desmatamento de área de preservação permanente, um desmatamento de bioma de Mata Atlântica, e isso tem interferência direta no nosso ecossistema, no nosso clima, em tudo. Então, a importância de você ter... E você tem também crimes de extração ilegal de minério. Sim. Você tem crimes que, às vezes, podem ser considerados... Crimes ambientais, às vezes, considerados menores. Por exemplo, pichação. Só que a pichação, o Gabriel disse bem aqui, ela analisada de forma singular, sim, ela é um crime anão, um crime pequeno. Só que a diferença da visão dos departamentos especializados é enxergar o fenômeno por trás do crime. Exatamente. E é isso que nós ali do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, o DEMA, o que a gente resolveu fazer? Vamos entender esse fenômeno. Por quê? Ora, a gente está aqui trabalhando com pichações reiteradas e que não param, o volume está crescendo. Nós precisamos entender o que está por trás. E por trás, a gente enxergou que isso era um movimento organizado. Às vezes briga de gangues, né? Não, várias gangues instaladas em Belo Horizonte. E uma querendo aparecer mais que a outra. E isso envolve a necessidade de ganhar mais status em um meio artístico ali que curte essa parte, né? Mas que nós estamos falando de crime. Sim. E de organização para a prática de crime. Então, a partir do momento que a gente trabalhou com inteligência, com reunião de informações e análise de vínculo, a gente conseguiu mostrar para a justiça e falou, olha, não estou falando de pichação. Eu estou falando de associações criminosas instaladas que usam o meio delas para promover pichação e outros crimes. Então, isso tem que ser reprimido como tal. Sim. O Estado tem que se preocupar com isso. Porque o Gabriel disse bem, esse ato criminoso, ele vai contra o meio ambiente, mas vai contra o patrimônio das pessoas. Você tem pessoas, todos nós procuramos obedecer à lei, conquistar o nosso salário e com isso conquistar algum bem ou outro que é importante para a nossa vida. E aí vem uma pessoa, no caso uma associação criminosa, e vai lá e detona o seu patrimônio. Como que é isso? Fora isso, a gente tem as questões de patrimônios tombados,
monumentos tombados que são importantes, você tem a Igrejinha da Pampulha, você tem outros lugares, e isso estava sendo atacado indiscriminadamente. Então o DEMA veio para colocar um freio nessa organização que tinha aqui em Belo Horizonte. A gente conseguiu desarticular já 3 associações criminosas. Pessoas foram presas, né? Foram presas. Então, fica As alerta pessoas aí pro pessoal aí, acreditam. Exatamente. As pessoas acreditam que não, isso não dá nada. Dá. Nós conseguimos montar uma investigação importante que recebeu a avaliação do Ministério Público e foi convalidado pelo Poder Judiciário com mandados de prisão, inclusive prisões preventivas. Então, assim, a gente está tratando esse fato de forma grave, como ele merece. Sim. Né? E para proteger uma capital que sempre foi conhecida por ser uma das capitais mais pichadas do Brasil. Então, assim, o DEMA ele tem esse olhar especializado para todo e qualquer tipo de crime ambiental. Então, é considerado menor, mas o DEMA está analisando o todo e não aquele crime específico. E aí nós vamos lá e fazemos a repressão qualificada. Então, o que começa? Sim, pode acontecer desde uma árvore, aí numa extração ilegal de minério, que vai movimentar bilhões, a gangues voltadas para pichação na nossa capital, a invasão de terrenos públicos para estabelecimento de loteamento também, que a gente fala que é a questão do parcelamento irregular do solo. Uhum. Isso acontece ainda hoje. Sim. Na capital, em regiões de todo tipo. A gente tem lá operação de regiões mais pobres e de regiões ricas de Belo Horizonte, aonde acontece isso. Então, a importância de você ter um departamento como nós para também reprimir e impedir um crescimento demográfico desorganizado, reprimir organizações criminosas que estão por trás de invasão de terreno público, de consolidação daquele terreno e de propiciar gás, luz clandestina, construções clandestinas, um povoamento daquela região de forma clandestina, que no final das contas vai contribuir para o quê? Para o aumento do crime, vai propiciar o tráfico de drogas. Até uma constituição de milícia, né? Muito comum no Rio de Janeiro. Comum no Rio de Janeiro. Então, assim, o ataque aos crimes ambientais, ele vai muito além daquela... é um corte de árvore, né? Que a gente brinca muito. Então, o crime ambiental, ele está em alta e também a repressão a ele está em alta. Eu gosto muito de destacar isso porque o DEMA hoje, ele é um departamento de destaque na nossa instituição. E a gente vê e já vem colhendo os frutos do nosso trabalho, que é principalmente a aproximação do Ministério Público conosco. Então, a gente já conseguiu estabelecer várias parcerias institucionais que trazem, inclusive, recursos para o nosso departamento. Eu vi recentemente isso aí, né? Eu achei as viaturas, né? Exato. Então, também. Assim, a gente consegue, mostrando o trabalho efetivo, a gente consegue o apreço de outros órgãos que nos ajudam equipando o nosso departamento. Hoje o DEMA ele conta com drones de última tecnologia, nós contamos com viaturas de ponta e isso tudo repercute, é um ciclo, né? Sim. Você ganha equipamento, você tem uma estrutura, você tem profissionais capacitados, você propicia uma investigação de qualidade, você diminui a criminalidade ambiental. Então, e vai girando assim. Então, eu tenho a satisfação mesmo eu encho os olhos para falar do departamento, porque são 3 anos de muita alegria e de bons resultados. Perder o momento que eu não posso esquecer da Delegacia da Fauna, porque a Delegacia da Fauna que está dentro do DEMA é uma delegacia brilhante também. Sim. Eu posso ver isso. Hoje, quem está à frente lá é a nossa divisionária, a doutora Alessandra, e antigamente era a doutora Carolina Bechelani, que estava lá também, que era então divisionária e também acumulava com a Delegacia de Fauna. E, assim, são profissionais como um todo, né? Os investigadores, os escrivães excelentes. O DEMA, hoje, eu posso dizer que só tem profissional qualificado e que ama a matéria que eles investigam. Escrivães, investigadores e delegados são pessoas que se identificam com a matéria e isso é muito importante para a nossa atuação. E a Delegacia de Fauna, ela também, nesse sentido, ela não faz assim... É importante apurar o maltrato de um cachorro? É muito importante, é fundamental. Mas também eles atacam o fenômeno. Então, tráfico de animal, então eles estão atacando isso. Recentemente...
salvo me engano, ontem ou antes de ontem, o pessoal conseguiu fazer uma operação onde foi resgatada uma Piton albina. Caraca. Não foi uma, não. Foram é isso? 4. É Nunca uma ouvi falar. cobra, né? Uma cobra que é uma Piton albina. Ela é um animal da fauna exótica que ela é de origem africana, né? E assim, um trabalho investigativo brilhante, aonde foi verificado isso. Há pouco tempo também fizeram um trabalho também lá na fauna para identificar uma clínica veterinária que estava praticando não só crimes de maus tratos, mas estelionato. Foi em Contagem isso? Eu não me recordo exatamente aonde foi. Foi de Nova Lima, não? Acredito que foi Nova Lima. Que eles congelaram o cachorro em Nova Lima, ali, pois é. no Vila da Serra. Foi um trabalho brilhante. Eu vi essa investigação acontecendo lá, assim, de extremo profissionalismo. Então, assim, é esse trabalho, igual você disse, Gabriel, é a análise do fenômeno e atacar ele como um todo, e não pegar um fato crime ambiental de forma isolada. E essa visão, ela é importante, a forma e para deixar um legado. Porque o mais importante que eu entendo como delegado de polícia é você conseguir estabelecer uma cultura investigativa positiva. Porque quando você estabelece isso, nós não vamos ser eternos em unidade nenhuma. Então, muito pelo contrário, a rotina de um delegado, a carreira nossa, ela, por si só, ela vai nos movimentar. Nós não vamos ficar em uma única unidade. Eu já passei por algumas, vocês também já passaram por algumas, mas quando você consegue estabelecer uma cultura positiva de investigação, protocolos de atuação investigativa, você deixa um legado. Então pode ser que quem entre queira mudar, mas a chance grande é que quem entre fala, tá ganhando esse time que tá ganhando não se mexe. Vamos seguir nesse caminho.